uma falha na compreensão escatológica dos adventistas no tempo atual é a seguinte: os adventistas receberam instrução especial em relação à cronologia dos eventos que vão desencadear na volta de Jesus. Os adventistas sabem que sacudidura e chuva serôdia são simultâneos. Os adventistas sabem que após ou durante o período de chuva serôdia, a igreja será tomada por um grande poder. Os adventistas sabem que haverá uma grande conversão nesse período, simultâneo ao decreto da mudança da lei de Deus por parte do Estado, fazendo uma aliança com a igreja. Os adventistas sabem disso, e os adventistas sabem que a mudança da lei de Deus se dará antes do fechamento da porta da graça, e vai ser um período de teste, a fim de ver quem que é fiel e quem que é infiel. E alguns adventistas, sabendo dessa cronologia, pensam assim: deixa eu ir tocando a minha vida, e quando algumas coisas começarem a acontecer, eu mudo de atitude, porque eu sei que isso tem que acontecer antes, e aí eu ajeito a minha vida. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque hoje, muitos de nós temos negociado os nossos princípios por uma meia dúzia de dólares. Hoje, muitos de nós temos negociado a nossa rotina, negligenciado família, negligenciado o atendimento à igreja, o exercício dos dons e dos ministérios. Muitos de nós, hoje, estamos, de qualquer jeito, com crises desse tamanhozinho. Quando a crise, a última delas, se arrebatar sobre a igreja, as expressões, os adjetivos utilizados ali são terríveis, incomparáveis, urgentes. Você acha realmente que nessa última grande crise, nessa última grande batalha, eu me condicionei a vida inteira para dizer: vida leva, leva eu. Levei a minha religião, a espiritualidade, o meu cristianismo com a barriga, de todo jeito, nutrindo um bocado de vontadezinhas, nutrindo um bocado de sonhos, nutrindo um bocado de pequenos reinos, colocando o Senhor no banco do carona, recorrendo a Ele só quando for um grande problema, às vezes de ordem financeira, que é o que mais afeta a gente. Aí quando chega essa grande crise, você acha realmente que nós estaremos prontos? O nosso pescoço a prêmio? Não estaremos. E aí, meu amigo, nós vamos ao que eu não pus numa ordem de sequência de importância, mas uma das 7 causas, a 7ª relacionada aqui, tem que ver com provas e perseguições. A nossa fragilidade diante de crises é uma coisa impressionante. Mas é lógico, a sacudidura, você tem conhecimento especial da verdade, você tem resistência à mensagem em Laodiceia, você tem a rejeição à verdade presente, você tem todos esses elementos que até aqui nós consideramos: mornidão, indiferença, descuido. Só que a prova e a perseguição, ela apenas é o vento soprando. É o vento soprando. Porque eu falhei nas outras coisas elementares, a prova e a perseguição apenas vai evidenciar que eu sou palha. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Amigo, o que esse texto aqui está revelando não é apenas que alguns vão deixar a igreja, mas que alguns vão se unir na oposição a ela. Não é apenas que eu viro as costas ao projeto de Deus para a minha vida e para a eternidade. Esse texto está revelando, não é a rejeição apenas, é que a rebeldia, a resistência, o orgulho, o não permitir que a mensagem bíblica amoleça o meu coração e eu reavalie a minha responsabilidade pessoal, faz com que, quando de fato eu viro as costas, eu não apenas ignoro a situação, mas eu me filio aos inimigos da mensagem, aos inimigos do movimento. É a profecia. Os membros da igreja serão
individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios ou tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência, negligenciaram obter. E sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição, as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos, quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira, não dão fruto, e o lavrador as tira. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Não finja que não é com você. Nos últimos dias, eu orei para que ninguém traísse a própria consciência. É a consciência, é onde o Espírito trabalha, é lá na mente. Ele acessa os lugares mais sombrios de nossa alma, lá no âmago de nossa alma, lá dentro. Nós não temos outra resposta a oferecer a Deus, a não ser nos rendermos ao seu convite e sua oferta de salvação. Nós não temos onde nos esconder, a crise virá para todos. A crise virá para todos. Às vezes ela afeta o dinheiro, tira o sono da gente, perde o emprego, perde a estabilidade, perde o horizonte. Estava tudo muito tranquilo, mas o Senhor, em sua misericórdia, diz: eu preciso que você volte para mim, eu preciso que você volte os seus olhos para mim. Eu te amo demais para manter você numa boa aí, perdendo a chance de ter você comigo no céu. Então eu vou permitir que a doença venha, a enfermidade, a fraqueza, a limitação. Eu vou permitir que alguns dos seus amigos se revelem tal quais eles são e você se sinta desamparado, você se sinta sozinho. Eu vou permitir que você sinta algumas coisas, porque você tem que se voltar para mim. Mas, meu amigo, eu estou pregando essa mensagem difícil no tempo onde a graça opera. A graça está operando aqui e agora. É a graça, é o amor, é o coração amoroso do Pai que diz o seguinte: se renda. Vai ficar feia a situação. O mundo está maduro para a volta de Cristo. Eu não sei você, o que você sente quando você lê o noticiário. Instabilidade política, instabilidade climática, instabilidade moral. A gente hoje está com vergonha de dizer algumas coisas que a gente acredita sobre família, sobre relação homem-mulher, sobre o papel da mãe. A gente está com vergonha hoje de dizer algumas coisas, porque está tudo tão invertido, que parece que os valores defendidos pela igreja, você está no corner. Você não consegue dizer, porque se você diz, se você fala algumas coisas, ou você é machista, ou você é homofóbico, ou você é racista, ou você é radical, ou você tem uma mente fechada, está cada vez mais difícil. E nós precisamos nos preparar, porque vai piorar. O que temos que corrigir? Passar mais tempo com a palavra. Você sabe que Facebook, Twitter, Instagram, se tem uma utilidade, é que no dia do juízo vão provar para todo mundo que não foi por falta de tempo.
gente não aprendeu mais. Eu sinto que nós